número 3, a partir do verso 14. Efésios 3, do 14 em diante. Já está ali na tela, quem quiser acompanhar conosco. Está bem fácil ali, está aqui, está na mão e está ali na tela. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e finalmente conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Pastora Selma. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar mais uma vez, Pai querido, pela tua santa palavra. Pai amado, esse é o teu povo. Nós somos, Senhor, ovelhas do teu rebanho. Todos que estão aqui, Senhor, têm o seu coração voltados para ti. E estamos todos, Senhor, com os ouvidos atentos para ouvir a tua voz, para sermos, Senhor, guiados pela tua santa palavra. Por isso, Senhor, nós estamos te pedindo, ensina-nos o que é útil e o caminho que devemos andar, Senhor. Fala conosco, que o teu ungido que aqui está, Senhor, porque foi ele, Senhor, que tu colocaste sobre esta igreja para dirigir, para guiar, ó Senhor, para apacentar. Nesse momento, ó Espírito Santo, que essas palavras não sejam da sua mente, do seu intelecto, nem do seu coração, mas que sejam do teu Santo Espírito, ó Pai querido. Ó Espírito Santo, fala através desse instrumento, em nome de Jesus, aquele que vive, que reina para todo sempre. Amém. Podem sentar, amados. Hoje o tema da palavra é sobre a plenitude de Deus. Eu quero focar esse tema nesta noite. Como ser tomado de toda a plenitude de Deus. Amados, esta é uma oração feita pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, e segundo alguns estudiosos, foi uma ousadia muito grande de pedir a Deus o quê? Para que a igreja de Éfeso fosse tomada, vejam só, de toda a plenitude de Deus. É a palavra que está aqui na Bíblia, toda. Então alguns acham que ele foi muito ousado em pedir isso a Deus. E vamos ver então nas entrelinhas o que na verdade significa essa plenitude de Deus. A grande pergunta é: se Deus é um ser todo-poderoso, ele é transcendente, diz a palavra que nem o céu dos céus pode conter. Imagina nós aqui no planeta Terra, que somos limitados, né, por tudo, né? Será que Deus realmente se importa conosco a ponto de derramar a sua toda a plenitude sobre nós mortais? Será que nós também aguentaríamos também se isso acontecesse? É uma pergunta que nós fazemos, né? Irmãos, o universo que Deus criou, eu estava estudando hoje à tarde, é uma coisa fabulosa. Eu fico assim, pasmo com a ciência, as descobertas que tem feito. Eu gosto muito de estudar sobre isso, eu sou curioso, não sou um estudioso, mas sou um curioso. E eu vi hoje na pesquisa que eu fiz, que os astrônomos
os homens que estudam os astros, inclusive aqui em Olinda, quem quiser, tem um astro, chama ali, no Alto da Sé, um observatório astronômico. Quem quiser um dia ver os astros, é subir no Alto da Sé, pedir permissão a alguém lá, deve ter alguém tomando conta, você vai ver os astros bem pertinho, viu? É importante você saber disso. Olha o que esses homens descobriram. Dizem que o universo tem cerca, olha a imensidão do universo, 10 bilhões de anos-luz de diâmetro. Sabe o que é isso, irmãos? Se nós conseguíssemos entrar numa nave espacial e fôssemos tentar atravessar o universo de uma ponta a outra, voando nessa nave, na velocidade da luz, demoraríamos, sabe quanto tempo? 10 bilhões de anos para ir de um extremo a outro do universo. Imagina a Terra, irmãos. E olha o que a Bíblia diz, que a Terra, só a Terra, o planeta Terra na época, né, que era conhecido, não havia astronomia nessa época, Moisés foi que escreveu o livro do Gênesis, só a Terra, ela tem também uma capacidade, como é o nomezinho que ele deu aqui, eu esqueci aqui, o diâmetro da Terra, exatamente. Só a Terra tem um diâmetro de 12.742 quilômetros. E um homem já fez esse percurso, não totalmente, porque é impossível, pela parte terrestre, né? Não pela parte marítima, nem o deserto, nem florestas. Ele levou 11 anos para andar. E sabe, um aventureiro, um homem já idoso, 56 anos, ele percorreu 75 mil quilômetros, passou por 64 países. Meu Deus do céu, se ele fosse tentar atravessar a terra, incluindo oceanos, a parte vegetativa, a parte desértica, a parte não habitável, demoraria, sabe, olha, ia ser muito mais tempo, porque só o tamanho em quilômetros da terra é 510 milhões de quilômetros. Aliás, 510 mil e 100 mil, 510 milhões e 100 mil quilômetros de extensão a terra tem. Olha, irmãos, é muito grande, viu? E a Bíblia diz que a terra é os cabelos, é o estrado dos pés, é o tapete dos pés de Deus. Você crê nisso? Só a terra. Como é que um Deus desse tão grande se importa com a gente, irmãos? Como? Paulo tenta explicar nesse pequeno texto que acabamos de ler, alguma coisa, dá assim uma luz, porque, irmão, é difícil. Eu gosto muito daquele louvor, ninguém explica a Deus, é verdade mesmo. Você tentar estudar ali Deus pela ciência, não vai chegar a lugar algum. E até pela fé você ainda tem dúvida de como será um ser como esse. E que eu acho tremendo se importar com os seres humanos como nós aqui, frágeis, pecadores, fracos, limitados. Só quem ama faz isso, gente. Só quem ama faz isso, viu? Olha o que Paulo disse: a fim de poderes compreender com todos os santos, na igreja de Éfeso, na época, né? Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, se você tiver um conhecimento sobre largura, longitude ou comprimento, altura e profundidade, já vai ter um conhecimento bem amplo. Só não sei se vai chegar realmente à plenitude de Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz para nos ajudar, né? A desmanchar esse quebra-cabeça, né? O que é largura? O que é que você entende por largura? Todo mundo sabe, né? Quem tem móvel em casa, aqui está um móvel, né? Ele tem largura, ele tem comprimento, ele tem altura e tem profundidade, né?
Segundo o dicionário da língua portuguesa, significa uma extensão tomada sentido perpendicular ao comprimento. Se o comprimento está assim, é perpendicular. Mas um dos sinônimos de largura no dicionário é largueza. Será que largueza é a mesma coisa que largura, embora as palavras são parecidas? Não. Totalmente diferente que você já ouviu. Largueza significa distribuição farta e gratuita, liberalidade e generosidade. Então você vê uma pessoa que distribui alimento, como muitos fazem por aí, eu até elogio. Pode ficar tranquilo, essa pessoa tem um coração largo. Ela tem uma largueza de espírito, vamos dizer assim, né? Olha, irmãos, e na Bíblia, quem foi um personagem bíblico, para dar um exemplo melhor, que possuía essa largueza de coração? A Bíblia fala, está no livro de 1 Reis, não sei se dá para colocar, Thaís, capítulo 4, versículo 29, só o 29 para a gente ler. Olha o que Deus fez com Salomão. E Deus deu a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e o que? Largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Então, olha, já viu a areia da praia do mar aqui de Casa Caiada? Já viu como é? Já tentou contar os grãos de areia alguma vez? Isso disseram para Abraão, né? Deus disse para Abraão: tu pode contar a areia da praia, tu pode contar a estrela do céu, assim será a tua descendência na terra. Essa descendência não é genética, é espiritual. Você e eu aqui somos filhos de Abraão pela fé. Amém? Olha que bênção. Deus deu esse homem, irmãos, esse homem foi o homem mais sábio que já existiu. Eu creio porque está na Bíblia. Diz que antes de Salomão e depois dele, ninguém foi mais sábio. Não confunda sabedoria com riqueza. São duas coisas totalmente diferentes. Tem pessoas que acham que a pessoa que é sábia é porque tem muito. Ela é inteligente, ela é trabalhadora, ela tem seus méritos. Mas sabedoria é outra coisa. E sabedoria de Deus é outra coisa muito mais profunda. Esse homem teve esse privilégio. Eu posso dizer que a plenitude de Deus estava em Salomão, porque o homem que alcançou o patamar de sabedoria que esse homem alcançou, gente. E um detalhe interessante, ele não pediu riqueza a Deus. Olha, Deus disse: Salomão, pede o que tu quiseres. Ah, se fosse hoje, todos nós iríamos querer coisas materiais, lógico, está faltando. Mas sabe o que ele pediu? Senhor, eu só quero uma coisa: sabedoria para eu saber lidar com este povo que eu vou reinar sobre eles. E sabe o que a Bíblia diz? Que Deus deu sabedoria a Salomão como não deu a nenhum outro, e por acréscimo riquezas. Está escrito, né? Mateus, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas. Mas as turmas só querem saber das demais coisas hoje, viu? Isso é uma verdade, gente. Porque nós somos movidos por uma sede de consumo. Desculpa, eu estudei um pouquinho marketing, eu sei o que é isso, viu? A gente é impulsionado a comprar sem ter vontade, sem ter necessidade. Veja quantas roupas você tem em casa sobrando, que estão até boas e você não quer usar mais porque viu uma coisa que lhe agradou. Isso é o marketing que faz isso. Ele provoca em você fome e sede de querer comprar alguma coisa. Até eu estudei isso, vou contar. Cuidado que tem lojista me vendo aí, não vai ficar com raiva de mim não, viu? Mas diz que você, quando for a uma loja, um hiper, um supermercado ou um shopping da vida, não vá com fome, faça um lanche. Porque está provado cientificamente que você, quando entra com fome, você vai comprar mais de qualquer outra pessoa. Se tiver com dinheiro na mão e o cartão tiver legal lá. Está provado cientificamente. Qual é a relação fome com desejo? Eu não sei. Aqui vai explicar quem é do ramo, né? Científico. Muito bem, então sabedoria, largueza de coração.
Salomão teve um coração muito largo, ele aguentou muita coisa. Ele foi sábio o tempo todo. Só no fim da vida foi que ele teve um probleminha lá, mas foi resolvido. Deus recolheu ele, acabou a história. Vamos para o segundo ponto. Deu para entender mais ou menos o que é a largueza de, né? Segundo a Bíblia. Comprimento. Paulo fala de largura, comprimento. Dicionário, sinônimo de longitude, longura, grande distância. Aí vem com relação à distância que nós caminhamos todo dia. Quando caminhamos para o trabalho, como fomos para a faculdade, para a escola, para a casa de alguém, caminhando ou mesmo dirigindo, você está caminhando, você está indo, né? Percorrendo no sentido horizontal. Isso chama-se comprimento. E como é que é o sentido bíblico e espiritual para nós? É o nosso caminhar com Cristo, amém? João, o apóstolo, diz assim: todo aquele que confessa Jesus como Senhor deve andar como Ele andou. Mas espera aí, pastor, eu vou ter que usar aquela roupa de Jesus. Olha, a gente vai logo na roupa, né? Se quiser, pode usar. Você vai ser confundido com alguém de outra religião, isso eu lhe garanto. Já existe. Aí eu pergunto, se Jesus tivesse vindo hoje, no século 21, como é que ele agiria? Tem gente que acha que Jesus ia andar a pé do mesmo jeito, com aquelas mesmas roupas, ia ficar pedindo carona, né? Será? Será que ele não ia dispor dos meios que nós temos hoje de transporte? Eu acredito que sim, gente. Aí vem uma outra pergunta: será que ele também usaria meios eletrônicos que nós temos hoje aqui? Ou ele ficaria gritando no monte, com barulho de carro passando, de ambulância, de carro de polícia? Ele não usaria um microfone desse aqui não, para falar com alguém, não? No Sermão do Monte, por exemplo? E por que Jesus não veio no século 21, na era moderna? Porque aí a comunicação ia ser muito mais rápida, digamos, o feedback ia ser muito maior, porque as pessoas iam aceitar Jesus muito mais rapidamente, porque hoje a comunicação é rápida. Sabe por que ele não veio? Porque ele deixou esse privilégio para você que está aqui nessa noite. Você e eu, Deus deixou esse privilégio de usar os meios de comunicação de massa, usar a mídia eletrônica, para não ter desculpa quando chegar no céu: não fiz nada. Não fez porque não quis. Estava tudo ao seu dispor. Eu coloquei tudo na sua mão, meu filho, minha filha. Dizer que não fez nada. Glória a Deus. E um detalhe interessante, que Jesus, quando precisou de um meio de transporte, ele usou. Sim ou não? Só andou a pé? Não. Quando ele foi lá na Gadara libertar o demoniado gadareno, o que é que ele tomou? O quê? Pegou um barco. Era o meio mais rápido da época. Era o barco, atravessou o mar Mediterrâneo de barco para Gadara lá, até libertar aquele homem, e voltou de barco também. Porque se ele fosse a pé, dar a volta, poderia ter dado a volta, mas ia andar muito mais, ia cansar muito mais, e talvez não tivesse o mesmo efeito quando chegasse lá. A mesma coisa Jesus usou naquela libertação daquele servo do centurião. Lembram? Que o homem chegou: Senhor, Jesus ia lá na casa dele, né, curar o servo dele. E ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. E usou uma fé que Jesus elogiou na hora: basta uma palavra tua e meu criado ficará sarado. O que Jesus fez? Mandou alguém orar lá por ele, ficou esperando, sabendo que ele, né? Ele apenas: pode ir, meu amigo, quando tu chegar lá, já está curado. Se fosse hoje, o que é que ele ia fazer? Pegar o celular,
feito eu fiz um dia desse, eu orei por alguém no celular. WhatsApp, é uma bênção o WhatsApp, viu? Maravilha. Deus te abençoe, Deus te cure, em nome do Senhor Jesus. E o cara lá escutando do outro lado. Deus usaria os meios de comunicação. Então, irmãos, a Bíblia fala que é o nosso cumprimento, o cumprimento da nossa existência aqui, da plenitude de Deus, a gente cumprir, a gente obedecer à voz de Deus e o ide que Ele mandou. A gente está muito acostumado a ver, a gente vê dizer ide, vinde. Eu sei que a igreja é mais confortável, a pessoa vir para cá, com toda a infraestrutura, mas não foi isso que Ele mandou naquela época, Ele mandou ide, sai de dentro das paredes e vai no meio da rua, pregar o meu evangelho a toda criatura, pregar e ensinar, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Não tinha igreja, templo naquela época, as pessoas se reuniam em casas. Hoje, nós queremos que as pessoas venham para a igreja. Está na hora desse. Eu gostei domingo, foi muito bom, não foi, Júnior? Ana Rosa, Gleice, o Elson, foi uma benção. Fomos lá em Rio Doce, levou uma palavra para aquele povo ali. Foi bênção. Vamos repetir, quando quiserem outra, pode me chamar que eu vou de novo, viu? Eu gosto de ir, viu, gente? Eu gosto de ir, uma bênção. Vamos ativar o evangelismo esse 2020. Vamos. Eu tenho algumas ideias, depois a gente conversa. Ô glória! E Paulo, irmão Paulo, foi um homem que, meu Deus do céu, aquele homem que a gente tanto admira, ninguém sabe o que Paulo passou. A gente quando pega Filipenses 4:13 é lindo. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora lê os anteriores versículos. E aqui, só para a gente ver, Thaís, coloca aí por favor, 2 aos Coríntios capítulo 6, versículo 4. Olha o que Paulo passou, gente. Olha o cumprimento de Paulo. Olha o que ele andou, o que ele fez. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência. Aí vem, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Por favor, 5. Olha aí, irmãos. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Coisa linda, viu? Para depois dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Passou por tudo isso, gente. A gente não quer sofrer pelo amor do evangelho, mas se quiser ser um Paulo, se alguém, eu quero ser Paulo, quer ser? Tem o estágio probatório, que é bom, uma bênção, viu? É uma bênção. Agora, quando a pessoa passa por isso, sai fortalecido, não sai fraco não, pelo contrário. A gente pensa que a tribulação, Paulo diz, olha, a tribulação produz a paciência. A paciência, por sua vez, produz a experiência. E a experiência não traz confusão. É o contrário do que a gente pensa. A gente pensa que a luta vai nos tirar. Não, gente, é o contrário. Vai te dar experiência, tu vai ficar fortalecido e vai ser um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Quando vier uma onda gigante, vai ser uma marola. Não gosto de usar esse termo que alguém já usou e foi duramente criticado. Bom, então Paulo, irmãos, realmente foi um exemplo. Vamos para o outro tópico da plenitude de Deus, que é a profundidade que Paulo falou. Segundo o dicionário de português também, profundidade é a distância do fundo à borda, ok? Por exemplo, um rio, a praia aqui de Casa Caiada, ao lado de Rio Doce. Você quer saber o que é a profundidade? É só você ir entrando, você vai ver no dia, vai ver que é profundo, vai chegando, daqui a pouco você não consegue mais ficar de pé. Eu já engoli muito, quando eu era garoto, eu engoli muita água. Aí depois que eu aprendi a nadar, porque foi uma bênção, andava para todo canto.
A profundidade, irmãos, é um negócio tremendo. Olha o que está no Salmo 92. Olha o que a profundidade de Deus é excelente. Salmo 92:5, por favor, Thaís. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Irmãos, conhecer as profundezas de Deus é uma coisa tremenda, gente. Não vamos ficar na superficialidade, não, gente. Deus te chamou para ficar somente tomando o leitinho racional, como muita gente só quer tomar o leite racional e está satisfeito com o polenguinho ali. Toma o extra forte também, tu vê que é bom. Hã? Entra no, mergulha. Não tem medo não, gente. Vamos ver lá então, Thaís. 1 Coríntios 2:9 em diante. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Seguinte, mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Siga. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? E assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Vamos ficar por aí? É tanta coisa linda aqui, irmãos. Tem um relacionamento estreito com Deus, tu vai mergulhar nas profundezas do Senhor, você vai descobrir coisas, você vai ficar de boca aberta, tanto na palavra, você vai ler aquele versículo novamente, e Deus vai dar outra conotação para você. Você vai dizer, como é que pode? Já li 10 vezes, e toda vez que eu leio, Deus dá outra mensagem para mim. São as profundezas de Deus, irmãos. Amém? E a altura? A altura, tem um lindo texto em Romanos capítulo 8, versículo 39, sobre a altura na linguagem espiritual. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, olha o que é isso tudo aí, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No Salmo 93:4, eu vou só ler, Thaís. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Irmãos, a gente tem que pensar no alto também. A gente pensa nas profundezas, no sentido de mergulhar e absorver o que tem de mais profundo na palavra e na comunhão com Deus. Mas também pensar nas coisas que vêm do alto, gente. Porque aqui a gente está cercado pelas coisas que são daqui da terra, gente. Irmão, quer queira, quer você não queira, mas você é envolvido todo dia. Não é brincadeira não, gente. Eu imagino muitos irmãos que trabalham aqui, sabe o que eu estou dizendo? Às vezes você tem que estar pensando em coisa de Deus para sair daquele meio, porque a coisa é tão nociva, as conversas, as linguagens, sabe, que usam, até para agredir a gente. Sabem que a gente não gosta daquela linguagem, mas fazem para agredir. Mas quando você liga o pensamento com o Senhor, pensa nas coisas lá de cima, olha, irmãos, Deus faz uma limpeza na nossa mente, sabe? Jesus era assim, ele estava preocupado com as coisas lá do alto. Para encerrar, irmãos, eu também queria falar alguma coisa sobre relacionamento com as pessoas da Trindade. Porque a plenitude de Deus, ela tem que estar em Deus Pai, em Deus Filho e Deus. Eu sei que muita gente tem dúvida sobre isso, eu tinha muita dúvida. Eu disse, como é que pode ser um Deus só, a sua essência, e subsistir em 3 pessoas distintas? Como é que pode isso? A mente da gente não alcança, gente.
Uma vez me perguntaram isso, e eu dei uma explicação minha. Sempre gostei de música, eu disse, tu não tem um som em 3 e 1 em cada? Tenho. É a mesma coisa. Olha que explicação eu dei. Tu tem o quê? O passadisco, naquele tempo tinha, hoje não tem mais não. Passadisco, tu tem a fita cassete lá, e tu tem a rádio AM e FM. São 3 em 1. A mesma coisa é Deus. Tudo é ligado no mesmo circuito eletrônico. Quando queima um transistor, queima tudo. Mas Deus não. Deus nunca, olha irmãos, conhecer um ser que nunca provou da morte, isso é a coisa mais gloriosa. Não é verdade? Saber que nosso Deus é imortal. E sabia que Ele preparou a eternidade para você e eu na imortalidade? Você crê nisso? Com todo o respeito que eu tenho à medicina, eu tenho irmão até que é médico, e acho lindo o trabalho dos médicos. Mas irmãos, não tem ninguém hoje no planeta, nem existe nem vai existir, que possa eu ter um remédio para curar a morte. Eu queria ver alguém chegar. Prolonga a vida, é uma bênção. Eu sou a favor da homeopatia, sou a favor de se cuidar da saúde, de se caminhar na praia. Eu acho tremendo, gosto muito também. Mas irmãos, não tem um ser humano que descobriu, e Deus descobriu. Porque Ele é, na sua essência, imortal. Se Ele é, na sua essência, imortal, nós somos a imagem e a semelhança dEle. Olha aí. Ah, se o homem soubesse disso, que Ele é a imagem e semelhança de Deus, como Ele estaria hoje, hein? Agradecido por estar vivo. E olha, Deus, na sua maravilhosa bênção, se revelou a Moisés, lá no livro do Gênesis, como Pai. Em todo o Velho Testamento, Ele sempre se revelando como Pai, né? Mas uma coisa interessante, irmãos, não existe na Bíblia nenhum versículo que diz que o Pai é maior do que o Filho, e o Filho é menor do que o Espírito Santo. Muita gente pensa isso, sabia disso? Porque há aquela questão da hierarquia familiar, comparação, né? E é lógico que isso aí é verdade na terra, o ser humano. Pai é o cabeça, aí vem a esposa, é a companheira, que também é cabeça, de certa forma, e vem os filhos. Mas na Trindade não tem esposa, não é nada contra as mulheres, viu? Nada contra as mulheres. E também não é sexo masculino como muita gente pensa, não é isso não. A questão é outra. É questão de posição. Deus Pai é o Criador. Isso aí Ele disse para Moisés poder a gente entender, gente. Que é difícil a gente entender um negócio desse. Como colocar um pai, que todo mundo sabe que todo mundo tem pai. Vamos colocar um filho, todo mundo tem filho. Vamos colocar agora o Espírito aí, ficou tudo... misturou tudo de novo. Mas existe, irmãos. E é uma das coisas que quando eu for para lá, almejar é de saber como é que isso funciona. 3 em 1, os 3 são iguais, os 3 são imortais, os 3 são eternos, os 3 são todos poderosos. Não existe um maior do que ninguém, não tem um maior do que o outro, embora religiões dividem. Quem divide isso aí são religiões. Tem religião que só crê só em Deus Pai, Criador, e acabou-se. Tem religião que só crê só em Jesus Cristo como Filho de Deus. E tem religião que só crê só no Espírito Santo. E tem uns que não creem em nada disso. Difícil. Então, plenitude de Deus Pai, só para a gente entender, é ser tomado não apenas de Deus, não apenas da plenitude, mas de toda a plenitude de Deus. Quem tem o Pai tem o Filho, quem tem o Filho tem o Espírito Santo. A mesma coisa é o Filho. A igreja é o corpo de Cristo, que é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Eu acho lindo quando eu chamo a igreja da noiva de Cristo, eu acho lindo isso. E vai haver o casamento, viu? Hein? Lá no céu, as bodas do Cordeiro. Vai ter. Diz que Deus dá valor ao casamento, viu?
Porque vai ter o casamento celestial lá. Quando Cristo receber a noiva. E quem é que está preparando a noiva para subir ao encontro do noivo? É o Espírito Santo. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Ele está preparando, adornando a noiva. Coisa linda, né? Tantos versículos maravilhosos. 1 Coríntios capítulo 12. Está lá os dons do Espírito Santo. E ele está adornando a igreja. Por isso, irmãos, peça. Uma das coisas que você pode pedir a Deus, e Deus dá. E não lança em rosto, é sabedoria, sim. E peça os dons do Espírito Santo. Você gostaria de orar por alguém ser curado? Deus pode dar esse dom a você. Gostaria de pregar e pessoas se converterem? Deus pode te dar esse dom também. Palavra de sabedoria, palavra de ciência. Gostaria de fazer maravilhas, coisas, não só curas, mas maravilhas. Quanto Josué, Josué não estava nem no Novo, estava no Velho Testamento, diz que ele orou e o sol parou. Isto é, segundo alguns estudiosos, a terra deu um torno do sol, um giro a menos. Como é que chama? Tem o eixo de translação, de rotação. Eu confundo às vezes os dois. Rotação, né? Então a terra deixou de rodar um dia. Você crê nisso? Isso aconteceu? Deus dá vitória ao povo dele, gente. Eu creio nisso. Deus abriu o mar vermelho. São maravilhas. Irmão, Deus pode te usar para fazer coisas que você nunca pensou. Peça dom ao Senhor. Dom de maravilhas, dom de curas, dom da fé. Todo mundo contra você, você tem o dom da fé. E, gente, que você pedir a Deus, de repente, com esse dom, você vai conseguir. Sozinho, sozinha. Não olhe a circunstância, não olhe. Agora peça esse dom. Isso é um dom de Deus, amém? Para encerrar, Paulo, Efésios 5,18, para encerrar, por favor. Efésios 5,18. Plenitude do Pai, plenitude do Filho e plenitude do Espírito. Olha o que Paulo disse também à igreja de Éfeso. Eu não sei porque ele disse isso. Talvez algumas pessoas tivessem. Paulo tem endereço certo, viu? É um perigo isso aqui, viu? Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Sem querer criticar, mandaram um vídeo para mim hoje, que eu disse, meu Deus, isso é festa. Pessoas brincando no meio da rua, aqui em Bairro Novo, aqui, na Getúlio Vargas, mandaram um vídeo, brigando. Isso é festa, gente. Estavam embriagadas. O vinho aí tem muitas coisas, não é somente a bebida em si, mas as orgias, não é? As brincadeiras às vezes maliciosas, as provocações, tudo embriaga o homem. Agora o homem que é cheio do Espírito Santo, meu irmão, ele não vê essas coisas não. Ele só pensa numa coisa: agradar a Deus, ser cheio do Espírito, fazer a obra de Deus. E quando Deus quer usá-lo, Ele usa com autoridade. E a pessoa vê o seu nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Enchei-vos, irmão, do Espírito. Vem aí abril para o Espírito Santo. Vamos buscar aqui nessa igreja ser cheio do Espírito, irmão. Eu quero ver pessoas aqui batizadas com o Espírito Santo, pessoas com dons do Espírito Santo, pessoas cheias da plenitude de Deus, que é a nossa vocação, gente. Deus te chamou nessa noite, te chamou nesta igreja, para você ser cheio da plenitude de